Estação Cidadania. Educação e desenvolvimento social pelos 1080 AM. Produção e apresentação, Laura Berruti. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. Na terça-feira da semana passada, dia 2 de junho, ocorreu o Seminário Judiciário de Igualdade Racial, com a iniciativa do Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul e da Rede Afro-Gaúcha de Profissionais do Direito, em parceria com o DEDS. O evento debateu o protagonismo negro na construção da justiça e se há igualdade racial na justiça. O Estação de hoje se propõe a estender a temática e debater mais sobre o assunto do evento. Fique conosco, o Estação está no ar. No programa de hoje, vamos conversar com o Procurador do Estado e coordenador da Rede Afro-Gaúcha de Profissionais do Direito, Dr. Jorge Terra. Boa tarde, Jorge. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigado. Boa tarde a ti e aos teus ouvintes. No dia 2 de junho, ocorreu o Seminário Judiciário e Igualdade Racial. Qual foi o objetivo desse seminário e o que buscou se discutir nele? Nesse seminário, se procurou discutir a questão do protagonismo negro na construção da justiça e também saber se as leis que nós temos hoje são suficientes para que se alcance realmente a igualdade racial. O primeiro debate do seminário foi sobre o protagonismo negro na construção da justiça. Como o senhor entende esse protagonismo? Bom, esse protagonismo se dá pelos movimentos que desencadeiam na construção do que nós chamamos de justiça. E é bom aqui dizer que justiça não se restringe à questão de poder judiciário, né? Quando nós fazemos algum movimento em busca da melhoria das relações no campo da educação, né? Quando nós tentamos algum movimento para a melhoria das condições no mercado de trabalho, nós também estamos construindo um mundo uma sociedade mais justa, democrática e solidária. Portanto, nesse primeiro painel, o que se pretendeu era mostrar como os negros têm também um protagonismo nessa luta, né? Na questão da educação, que até hoje os negros tentam, e com muita força, mostrar que o artigo 26A da LDB, ou seja, aquele artigo que determina que seja ensinada a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, são importantes, ou é importante, né, para a educação, não só para a educação, porque ele, em verdade, quando se está promovendo mudança na educação, está promovendo uma mudança na própria sociedade, né? É o acreditar nas crianças de hoje e nos adultos de logo mais. Doutor Jorge Terra, como tem sido a sua trajetória pessoal como advogado, militante e procurador do Estado? Eu sou de Porto Alegre, eu sou do bairro Azenha. Na verdade, a minha militância começou cedo, né? Mas começou de uma maneira que quase que inconsciente, porque no jardim de infância eu entrei aos 5 anos, né? E éramos 4 negros, né? 4 negros com os quais as crianças não queriam brincar, né? Me lembro que alguns diziam que iam bater na gente, que iam chamar o Éder Joffre, que eu nem sabia quem era, que era, na verdade, era o maior lutador, talvez o maior lutador de boxe que o Brasil já teve, né? Até o dia que eu briguei com um menino que era o líder desse grupo de colegas, né? Depois dessa briga, eu fui no aniversário dele, viramos amigos e nós 4 podemos brincar e nos relacionar normalmente com nossos colegas, né? Então, na verdade, a minha militância começou aos 5 anos de idade, né? E eu já tinha também alguns referenciais na minha casa, né? Como a minha avó, que é uma referência muito forte para mim, sempre me ensinando que, na verdade, são 3 lições que eu trago de casa, né? Da minha avó,
que é dizer que ninguém é melhor ou pior do que eu. Da minha mãe, que é de sempre entregar o troco. Eu podia ir na padaria, farmácia, se sobrasse 1 centavo eu tinha que trazer esse troco, né? E o meu avô, que ao saber que eu queria ser jogador de futebol, coisa que eu não consegui ser, né? Que ele disse, já que tu quer ser jogador de futebol, tu tem que saber tudo que o jogador de futebol tem que saber. Então tu vai começar a treinar com o pé esquerdo. Então eu era proibido de usar o pé direito, eu usava só o pé esquerdo. Hoje eu chuto melhor com o pé esquerdo do que com o pé direito. Então são 3 lições que eu trago de casa. Primeiro é a autoconfiança que a minha avó me deu. Segundo é a noção de honestidade que a minha mãe me passou. E terceiro, que é a determinação que o meu avô me passou ao me ensinar a chutar com o pé esquerdo. A aplicação também, né? A dedicação. É dessa maneira que eu tento levar a minha vida e dessa maneira que eu milito. Eu milito, sobretudo no campo do direito, né? No sistema de justiça. As minhas iniciativas são em torno desse campo, né? E eu acredito que eu tenho sido bem sucedido, né? Porque a rede que eu coordeno, que é a rede afro-gaúcha de profissionais de direito, em pouco tempo já chegou em muitos espaços relevantes. Hoje, por exemplo, existe uma rede de direitos humanos do sistema de justiça e segurança, que envolve 30 instituições, inclusive a Júris, a OAB, o Ministério Público, e a nossa rede, a rede que tem 4 anos, ocupa a vice-presidência dessa rede. Na Procuradoria, eu sou 50% dos procuradores negros do Estado do Rio Grande do Sul, né? Nós somos 2, um universo de quase 400 profissionais, né? E a nossa instituição tem 50 anos e somente 3 procuradores ocuparam o cargo que eu ocupo, né? Isso, longe de me transformar numa pessoa diferente, longe de me orgulhar, me fez refletir, me faz refletir e pensar nas obrigações que eu tenho com aqueles que não estão ocupando o cargo. E eu gostaria de ter mais colegas negros. Não pensando na ascensão do Pedro, do Paulo, do João, que vida melhor eles poderiam ter, mas pensando o quão melhor poderia ser a minha instituição se tivesse pessoas com diferentes vivências, né? Isso serve para a Procuradoria Geral do Estado, onde eu trabalho, e serve para outras tantas instituições. Doutor, notamos cada vez mais o negro ocupando espaços no mercado de trabalho, na universidade, na política, porém, paralelamente, verificamos também um aumento nas denúncias de racismo. Como explicaria esse fenômeno para a gente? Poderíamos dizer que há uma ineficácia nas leis? Sim, poderíamos. Se nós temos um quadro no mercado de trabalho, por exemplo, que mostra diferenças salariais, né? O Instituto Laeser do Rio de Janeiro, por exemplo, faz pesquisas trimestrais. E ele aponta que se nós somarmos os salários em 6 regiões metropolitanas, inclusive na nossa, se nós somarmos os salários do homem branco com a mulher branca e do homem negro com a mulher negra, esse segundo grupo recebe metade do que o primeiro grupo, né? E logicamente existem leis do mercado de trabalho, né? Então, se nós também verificarmos que existe um Estatuto da Igualdade Racial e boa parte deles exigindo regulamentação, e essa regulamentação, muito embora ele vá completar 5 anos em julho, não aconteceu, não adiantou nós termos o Estatuto da Igualdade Racial, né? Ele tem previsões com relação à mídia, que são descumpridas, nós temos com relação à iniciativa privada, né, de incentivos fiscais para a iniciativa privada, que não foram regulamentados. Nós temos várias previsões ali que não se confirmaram, né? Nós temos o Código Penal, por exemplo, que é uma lei, e que não tem funcionado, né? Temos a Lei 7716, que é a Lei contra o Racismo, também não tem funcionado. E o que é pior, o próximo Código Penal vai repetir o texto desse código nosso, somado à Lei 7716, que é a Lei CAO, né? Ou seja, parece que para um determinado segmento da nossa sociedade, as leis que lhes beneficiam não mereçam ter o cuidado, a atenção e o cumprimento que para outros segmentos, né? Bom, uma outra questão. A lei
ao meu ver, ela é um início, ela não é um fim. Né? A lei ela pode ser constituída por dois movimentos. Um movimento é que quando se quer forçar uma determinada situação, e aí então se faz um movimento para a criação de uma lei, e aí a partir da lei ir mudando valores e comportamentos, e outra é quando a lei ela é o reconhecimento de algo que já acontece na vida das pessoas. Quando ela é desse segundo grupo, quando ela é o reconhecimento do que já acontece, é mais fácil da lei ser cumprida e é mais fácil dela gerar efeitos concretos. Ao contrário, quando se quer forçar uma determinada situação, isso é muito mais difícil, porque ela, muitas das vezes é uma letra fria, né, mas que não gera efeitos concretos. E isso não é só no Brasil, isso é uma regra geral. Doutor, tu poderia explicar para a gente a diferença entre injúria racial e racismo? Macaco, pneu, carvão. Quando uso expressões dessa maneira, eu estou ofendendo uma pessoa em sua dignidade, né, sua honra subjetiva. Isso é considerado injúria racial. Quando eu digo, aqui não é lugar de negro, isso é coisa de negro, eu estou ofendendo a totalidade da comunidade negra. Então, quando eu atinjo a comunidade, ou o que se denomina raça negra, né, é considerado racismo. Quando eu atinjo uma pessoa em especial, é considerado injúria racial. Bom, eu, na verdade, considero uma atecnicidade essa questão da injúria racial. Na verdade, uma figura que, ao meu ver, não deveria existir. Porque a injúria é quando eu quero criar ou ressaltar, mas eu quero alguma característica da pessoa, mas com o intuito de lhe impor lhe causar mágoa, né? Safado, sem vergonha, né? Ladrão, né? É diferente. Quando eu digo, tu roubaste a carteira do fulano e tal, é um fato. Aí seria calúnia. Mas quando eu chamo a pessoa de ladrão, sem apontar um fato em especial, é uma injúria, certo? Então, essa é a minha intenção quando eu pratico a injúria. Quando eu chamo alguém por uma questão racial, de macaco, carvão, pneu, qualquer coisa que seja dessa natureza, não é exatamente criar uma mágoa. Eu estou querendo me colocar numa posição de superioridade em razão dos fatos históricos, né, pelos quais nós vivenciamos. O fato, a base está lá na escravidão. Aquela pessoa é de um grupo que foi escravizada e, portanto, eu quero lembrá-la disso a todo momento, mostrando que eu sou um cidadão e ela é um subcidadão. Portanto, ao meu ver, foi uma tecnicidade e um desserviço, na verdade, se criar a figura da injúria racial. A pena para o racismo é de 1 a 3 anos e multa. A pena para a injúria racial é a mesma, 1 a 3 anos e multa. O problema não está aí. O problema é que 66,29% das pessoas que respondem por crimes raciais são absolvidas. E mais, como a pena mínima é de 1 ano, o Ministério Público é obrigado a apresentar a possibilidade de transação, ou seja, suspensão condicional do processo. O número de pessoas que praticam crimes raciais e não respondem por eles é bem superior a esse. O perdão judicial, no caso de injúria racial, ele se dá quando há a retorção, ou seja, quando eu também respondo com uma injúria racial, ou quando o juiz considera que houve, antes da injúria, uma provocação injusta da vítima. Para finalizar o programa, o senhor poderia falar dos impactos que os debates como os tratados no Seminário Judiciário e Igualdade Racial causam na sociedade? Bom, realmente, a visão que eu tenho da questão da igualdade, e inclusive com relação às cotas raciais, tão faladas cotas raciais, é de que elas não se devem, não existem tão somente para melhorar a vida de A, B ou de C. Elas servem para que as instituições se modifiquem e para que as instituições tenham a sua diversidade e, ao ter a sua diversidade,
no seu interior, elas sejam mais aptas a compreender as verdades, as necessidades das ruas e apresentar soluções para isso. Portanto, quando nós levamos um debate sobre igualdade racial para dentro do Poder Judiciário, nós estamos modificando não só o Poder Judiciário, né, como um todo, na sua questão institucional, fazendo com que seus membros comecem a pensar e repensar o seu dia a dia, as suas funções sociais e as suas atuações, como também, na medida que é um espaço de poder, isso reflete para outras instituições que começam a pensar, puxa, mas o tribunal realizou essa discussão, por que nós não realizamos aqui? Né? Se o tribunal está apto ou preparado para os novos tempos, por que nós também não vamos nos preparar para os novos tempos? Então, eu fiquei muito satisfeito, primeiro com a possibilidade de DEDES, a Rede Afro-Gaúcha e o Memorial sentarem à mesma mesa e encontrarem uma linguagem comum e uma linha que levou a esse evento. E segundo, fiquei muito mais satisfeito ainda pelo fato de que ele criou seus reflexos, já criou seus reflexos e terão outros que certamente virão, e eu espero ter a oportunidade de vir aqui te dizer. Muito obrigada, doutor, pelo seu tempo, né, e pela sua presença. Muito obrigado. O entrevistado de hoje é o Dr. Jorge Terra, procurador do Estado, coordenador da Rede Afro-Gaúcha de Profissionais do Direito, membro da Comissão Estadual de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre o assunto em pauta no programa. A pergunta de hoje é: em relação à igualdade racial, a lei está sendo cumprida? Me chamo Sandra, atualmente sou aposentada e sou acadêmica em gestão de recursos humanos. Eu acredito que em termos a lei, né, está sendo cumprida, outras não. Por exemplo, a lei que obriga as escolas a ter a matéria sobre a história da África e os povos indígenas é uma coisa ainda que nem todas as escolas têm. A própria questão, por exemplo, para o enquadramento, né, o que é racismo, que é injúria racial, também em função de não estar claro, né, na lei o que significa, acaba não sendo utilizada, né? Sou José Antônio dos Santos, coordeno o Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial no Estado do Rio Grande do Sul, e com relação às leis sociais, elas não estão sendo eficazes pelo seguinte sentido, porque as políticas sociais, elas beneficiam já a comunidade branca. Nós precisamos sim de políticas afirmativas de inclusão e políticas raciais, porque a população que nós estamos precisando que seja incluída é a população negra. Então, quando a gente discute a política social, a gente vai incluir apenas a sociedade branca que já está incluída. Meu nome é Ana Luísa Júlio, eu sou psicóloga e professora de Psicologia da Educação na FACED da URGS. Né? Então, em relação a leis, de uma forma geral, eu penso que elas não estão sendo cumpridas, porque a gente tem o que a gente conhece como racismo institucional. Né? Especificamente na área da educação, a gente tem há 12 anos uma lei maravilhosa, que é a 10.639, 2003, né? E que até hoje não tem sido cumprida pelo simples fato de que muitos professores alegam desconhecimento da cultura afro-brasileira. Os professores, formadores de professores, né, como o meu caso, também é nossa responsabilidade fazer com que as leis comecem a ser cumpridas se a gente começar a trabalhar essas questões. E aí este assunto vai começar a ser mais amplamente trabalhado, e aí sim a gente vai poder ter uma cultura transformada e exigir o cumprimento das leis. Porque tem homem da lei que vira homem mau, porque tem homem da lei que vira homem mau. Quando ele vem pra tirar, quando ele caga no pau, quando ele vem pra salvar e sai matando geral. No próximo programa, o tema em pauta no Estação Cidadania vai ser sobre o curso pré-vestibular Esperança Popular da Restinga. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDES ou para o e-mail dedes@prorex.urgs.br. O que você sabe sobre o assunto? Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na rádio da Universidade, 1080 do AM. Produção e apresentação, Laura Berruti. Coordenação, equipe do DEDES. Gravação e edição, Kleber Trindade. Mesa de áudio, Vladimir Fontoura. Até a próxima semana.
Tchau!